Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O estudo de hoje vai tratar de um tema muito especial, o Mishkan, ou tabernáculo. Aquela pequena tenda no deserto que foi um santuário para o povo, também um trono para a manifestação da presença divina e ainda uma cópia do Mishkan celestial. E esse Mishkan espiritual pode ser abordado em uma perspectiva muito maior ainda, relacionado às próprias obras da criação. Então hoje nós vamos analisar toda a arquitetura do Mishkan, toda a disposição dos seus objetos, as suas funções e os seus lindos paralelos com cada dia da criação. Vamos buscar nesses itens do tabernáculo a expressão e o reflexo das grandes obras de Adonai. Vamos começar apresentando a estrutura do Mishkan. O tabernáculo é formado por 3 partes. Por uma parte externa, aberta, e pela tenda propriamente, que possui 2 ambientes. E todo esse conjunto é cercado. A entrada do Mishkan se dá pelo pátio exterior, chamado em hebraico por Hatzer. Nele estão o altar onde são feitos os holocaustos, essa primeira peça em formato quadrado, e depois o lavatório com água. Nessa área, onde eram feitos os sacrifícios animais, adentravam os sacerdotes e também os ofertantes. Logo depois vemos a tenda propriamente, e ela é formada por 2 ambientes, sendo o primeiro deles chamado por lugar santo, ou Kodesh em hebraico, e nessa área adentram apenas os sacerdotes. E na sequência, após essa cortina que fecha a última área, é o Santo dos Santos, ou Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado, é o lugar mais íntimo do tabernáculo. Nesse local só entra o sumo sacerdote e uma única vez ao ano, no Yom Kippur, que é o dia da expiação. E ele adentra no Kodesh HaKodashim exatamente para isso, para proceder à expiação por todo o povo. Essa é a estrutura básica do tabernáculo. Vamos agora olhar para todos os itens que compõem cada uma dessas áreas. Aqui temos uma visão geral de todos os itens que compõem o tabernáculo. Então, nessa área aberta, que é o pátio exterior, o Hatzer, encontramos o altar de bronze, em hebraico Mizbeach HaNeroshet. Também vemos a Kior, que é um lavatório. E logo na sequência já adentramos na tenda. A tenda é fechada por cortinas, as chamadas Yeriot. Logo depois, do lado direito, está a mesa, a chamada Shulchan. Nessa mesa são colocados os pães da proposição, em hebraico Lechem Hapanim. Do outro lado da mesa está o candelabro conhecido por Menorá, aquele candelabro de 7 hastes. E no centro desse espaço, ao fundo, está outro altar, o altar do incenso, chamado por Mizbeach HaKetoret. Essa área, o lugar santo ou Kodesh, ela é formada por esses 3 elementos. E o lugar santo termina com um separador, chamado por Parohet, que é uma cortina que o divide da última área do Mishkan. As traduções a chamam por véu. Então, normalmente nós temos a impressão que é algo muito sutil, mas é o contrário disso. Os escritos da tradição judaica, por exemplo, relatam que a Parohet do templo tinha cerca de 1 mão de largura, algo em torno de 10 centímetros. E foi justamente essa Parohet que se rasgou, de cima a baixo, na morte de Yeshua. Então essa parte ela ficava fechada durante todo o ano e lá dentro estava a Arca da Aliança, que na verdade é um objeto composto por 2 partes, pela sua tampa e pela arca propriamente, que é a parte de baixo, a caixa. Em hebraico é a Aron, que é a parte de baixo, mais a Kaporet, que é a tampa. Então aqui vocês veem todos os itens que compõem o tabernáculo, que também depois foram reproduzidos nos templos de Jerusalém, com algumas medidas maiores, mas é o mesmo tipo de estrutura e a mesma função de cada objeto. E mais um ponto importante do tabernáculo são os diferentes níveis de santidade que existem em cada área. Começamos com o menor deles, no pátio externo, que fica a oeste.
O segundo nível inicia ao adentrar na tenda, no lugar santo, onde ficam os 3 primeiros objetos. E passada a cortina que fecha essa área, a parochet, está a área mais sagrada, o lugar santíssimo ou Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. O nível de santidade do Mishkan vai então evoluindo à medida que nos aproximamos da Arca, que está ao leste. Para compreender a relação que existe entre cada um desses objetos e os dias da criação, vamos analisar cada um deles, sua função, os materiais utilizados e os seus princípios mais importantes. Na verdade, vamos tratar apenas dos pontos mais relevantes para compreender esses paralelos. Cada um desses objetos do tabernáculo tem muita informação e muitos simbolismos também, mas os pontos que abordaremos aqui já serão suficientes para entendermos esse grande arquétipo do Mishkan, essa arquitetura como ele foi construído e que é revelada de muitas maneiras na Escritura, inclusive no primeiro texto da Torá. A primeira peça, então, o Mizbeach HaNechoshet, o altar de bronze, é o item de entrada, ele está no pátio exterior. Ele é uma peça única, feita de madeira de acácia, chamada chitim em hebraico, e revestida de bronze, tendo 4 chifres na sua borda e também uma grelha, que servia para a queima dos animais. A função dele, portanto, era receber e queimar as korbanot, as ofertas, sendo que essas poderiam ser de animais, os chamados zevachim, ou também de grãos, as chamadas menachot. Ao todo, esse altar recebia 5 diferentes tipos de oferta, sendo que 4 delas eram animais, as ofertas de sangue. Aqui apenas a definição de cada uma. A chamada Olá, que era a oferta queimada, aquela que subia como aroma agradável a Adonai. A Zevach Shilamim, que era a oferta de paz. Hatat, oferta de pecado. A Sham, oferta de culpa. E a Mincha, que é uma oferta de grãos, feita de farinha, acompanhada de óleo e também incenso. Essas 5 eram as ofertas recebidas por esse altar. Como percebemos então, o elemento principal que dava função a esse altar era o fogo. Ele era necessário para consumir todas essas ofertas de acordo com as orientações de cada uma. Sendo a primeira peça do tabernáculo, o Mizbeach, ele estará ligado à criação do primeiro dia, que no hebraico, na verdade, é chamado de dia 1. E essa, como todos sabem, é a criação da luz. Essa luz não é essa que conhecemos, a luz do sol, pois os luminares foram criados apenas no 4º dia. Então, nós precisamos compreender o que de fato é essa luz que foi criada no primeiro dia. Existe um vídeo no canal, nessa mesma playlist, da série O Tempo em Bereshit, onde eu explico, a partir de uma visão científica, como podemos compreender essa luz. Uma vez que Adonai estava criando todo o mundo físico, nós também vamos compreender isso a partir dos próprios elementos naturais. Então aqui eu só vou trazer a informação novamente para compreendermos esse lindo paralelo que existe entre a criação da luz e o altar de bronze. Como falamos, a luz do dia 1 não se refere a essa luz que conhecemos, que vem do sol ou da lua. Toda a matéria existente nesse universo, tudo que foi criado para o mundo físico, é composto por átomos. Então, antes que seja criado qualquer elemento, qualquer coisa física, é necessário que existam átomos. E a luz do dia 1 está ligada justamente às condições necessárias para que essas partículas fundamentais da matéria pudessem ser geradas. A ciência nos diz que, antes de tudo, existiam 4 forças fundamentais e elas estavam em unidade plena, coesas entre si. E em um átimo de tempo, uma medida muitíssimo menor do que um segundo, ocorre a sua divisão. E esse é o ponto de partida para que existissem condições ideais para a formação dos átomos, a base fundamental de toda a matéria.
Esse processo de divisão de forças gerou quantidades estrondosas de energia e temperaturas absurdamente elevadas. Trilhões e trilhões de graus Celsius, algo completamente inimaginável para o ser humano. Fica claro, portanto, que essa quebra das forças, o ponto inicial dessa gigantesca explosão, é exatamente aquilo que a Escritura retrata como a criação da luz. Um conjunto de condições necessárias à existência de toda a matéria que seria depois criada. E como estamos tratando aqui de uma explosão, envolvendo forças, energia e temperatura sem igual, o elemento com o qual podemos representar todo esse processo, naturalmente, é o fogo, o mesmo elemento básico, fundamental para o funcionamento do altar de bronze. Um outro ponto muito interessante que nós devemos prestar atenção aqui é que nesse altar haviam 4 chifres, cada um em um dos cantos da sua borda. Esses chifres, em hebraico karnot, eles são um símbolo de poder e de autoridade. Sempre que virmos na Escritura chifres, elementos associados a chifres, eles trazem essa representação. São símbolos de domínio, governo e podem estar associados a indivíduos, reinos ou nações. E outro ponto importante também é que são 4 chifres. O número 4 representa a estabilidade, é um em cada ponta. Compreendendo esse ponto, nós podemos aprofundar ainda mais a relação com esse primeiro dia da criação. Afinal, esses 4 chifres são uma representação perfeita das 4 forças fundamentais: o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a gravidade e a força nuclear fraca. Essas são as 4 forças presentes que estavam unidas de forma consolidada e nesse átimo de tempo elas se dividiram, causando essa explosão de energia. Portanto, 4 chifres, o poder, a autoridade desse altar estava representada aqui também, nessas 4 forças fundamentais para a criação dos átomos e, portanto, da matéria. Indo um pouco mais além, nós compreendemos que esses 4 chifres, que essas 4 forças, estão também ligadas às próprias 4 letras do nome de Adonai, o tetragrama. Cada uma dessas letras, que representa a unidade de Adonai, são essas 4 forças fundamentais que se dividiram, gerando esse fogo primordial, a luz do dia 1 da criação. E aqui há outro fato muito interessante que nos liga à primeira palavra da Torá. O início de todas as coisas naturalmente está conectado à primeira palavra. E no centro dela, vejam o que nós encontramos. A palavra fogo. O centro, o coração da criação, esse ponto inicial de explosão, de onde tudo surgiu, é o fogo. E ele está presente também no coração da primeira palavra da Torá. Os detalhes mais profundos dessa palavra refletem de maneira exata aquilo que se passou na própria criação. Podemos ainda completar esse entendimento ao observar o que acontece com o termo Bereshit, quando isolamos a palavra Esh. Surge uma outra palavra dentro dela. Basta unirmos todas essas letras em branco na mesma sequência, sem qualquer alteração, para obter a expressão Brit Esh, aliança de fogo. O início de toda a criação foi como uma Brit Esh, uma aliança forjada pelo fogo. E mais, a aliança é um círculo, um formato perfeito, onde há o equilíbrio de forças. Vejam como todas as abordagens nos levam ao mesmo lugar. Uma aliança, um ponto inicial, de onde as 4 forças condensadas explodiram, causando esse fogo primordial. O coração de Bereshit, a luz do primeiro dia. Vamos agora para a segunda peça, que também está no pátio externo, a Kior Nehoshet, o lavatório de bronze.
A Kior é um reservatório inteiramente de bronze, o mesmo material que recobre também o altar. A parte superior, que é essa redonda, e também a sua base continham água. A função da Kior é servir de lavatório para os sacerdotes antes deles entrarem ao interior do santuário. Ao receber os animais, havia todo um procedimento para sacrificá-los, colocar no altar de bronze, então aquela área era totalmente cheia de sangue dos animais. Então a Kior, ela tinha naturalmente uma função de limpeza, uma função de higiene. O sacerdote não poderia adentrar ao santuário coberto por sangue, mas naturalmente existe um aspecto muito mais elevado de purificação. E isso é bastante claro, inclusive, no nível Pshat, aquele nível literal do texto. Por exemplo, em Êxodo 30 lemos: lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo a ele, o sumo sacerdote, e a sua descendência nas suas gerações. Portanto, percebemos que essa purificação, essa lavagem dos pés e das mãos, nós temos dois ambientes de lavagem aqui, o superior para as mãos e o inferior para os pés. Os sacerdotes não poderiam adentrar ao santuário com esse sangue, senão eles seriam mortos. Isso é uma indicação espiritual da necessidade dessa purificação. Então nós vemos na Kior dois aspectos. O primeiro, que é o aspecto básico, físico da higiene, e o segundo, que é o aspecto espiritual de purificação. E assim, o elemento principal da Kior era a água. E o que se dá no segundo dia das obras de Adonai? Nós vemos a criação da raquia, que é chamada por expansão, e a divisão das águas. Lemos em Gênesis 1:6. E disse Elohim: haja raquia, expansão, no meio das águas, e seja dividido entre águas e águas, águas acima da raquia e águas abaixo dela. O termo raquia vem do verbo raká, que significa expandir, espraiar, espalhar ou estender, inclusive estender batendo, como se fosse uma folha de metal, onde o artesão vai batendo, aumentando a extensão dessa folha. E esse verbo é utilizado em uma passagem em Jó, que faz um paralelo perfeito com isso que estamos vendo. Essa palavra grifada em azul é tarquia, uma flexão do verbo raká. E esse verso diz o seguinte: estenderia Adonai com você os céus ou as nuvens, firmes como um espelho fundido? Algumas traduções incluem também um espelho de metal ou um espelho de bronze fundido. Isso é apenas para dar uma ideia mais clara do texto. Então, esses dois textos, em Gênesis e Jó, nos dão um vislumbre muito nítido do paralelo entre essas duas estruturas. No segundo dia, Adonai criou uma estrutura com os mesmos moldes e funções da Kior. Como um artesão, ele estendeu a raquia, fazendo-a ser como uma expansão celeste e também um divisor de águas, das águas acima, os céus, e das águas abaixo, os mares, rios, oceanos e lagos. Adonai trabalhou como um grande artesão celeste para produzir essa belíssima obra do segundo dia, que depois foi imitada na terra, ao se produzir a Kior Nehoshet, o lavatório de bronze. A terceira peça do Mishkan, a chamada Shulchan, a mesa, que é a mesa dos pães da proposição, ela já está dentro da tenda, no lugar santo. É uma mesa feita de madeira de acácia ou chitim, coberta de ouro com uma moldura ao seu redor. E todos os seus utensílios, tigelas, conchas, potes e jarros são feitos inteiramente de ouro. A função dessa mesa era receber os 12 pães da proposição, que eram dispostos em 2 pilhas, de 6 cada uma. Esses pães, de acordo com a tradição oral, eram dispostos em prateleiras de ouro. Então, eles não são exatamente como essa imagem que vocês veem, mas havia ainda uma estrutura que segurava cada um desses pães, que inclusive não eram também exatamente com esse formato.
Mas aqui é apenas uma imagem ilustrativa. O importante é sabermos que esse objeto era a mesa e que ela recebia esses 12 pães. E esses pães, eles eram colocados pelos sacerdotes sempre antes do Shabat e trocados semanalmente. E eram um alimento também para os sacerdotes. Então, de semana a semana, eles eram trocados. E diz a tradição também que nenhum deles se estragava ou amolecia. Todos se mantinham perfeitos ao longo de todo esse tempo. Esses pães, no hebraico, são chamados por Lechem Hapanim, que literalmente significa pães das faces. Existem muitas explicações para essa expressão e uma delas é que esses pães estavam sempre diante da face de Adonai. Por isso receberam esse nome. E uma informação muito importante aqui. Os pães não eram pães comuns, mas matzot, aqueles pães sem fermento. Um pão sem fermento, ele precisa ser assado em até 18 minutos para que a massa não levede. Esse pão, inclusive, é aquele utilizado na celebração de Pêssar e em todos os 7 dias que seguem, onde já se celebra justamente Matzot, a festa dos pães sem fermento. Nessa semana não se come nada fermentado e os pães, as matzot, elas devem ser produzidas dessa maneira. Elas devem ser feitas e colocadas no forno em até 18 minutos, porque a partir desse momento surge o levedo na massa, a fermentação. E essa fermentação, ela tem uma alusão espiritual com o pecado. Eu já tratei desse tema em alguns vídeos do canal. Se você tiver interesse, dê uma pesquisada aí também. Há estudos em vídeo e há estudos escritos. Não vamos nos ater aqui aos detalhes, mas é apenas importante saber que os pães dessa mesa, desse local sagrado do tabernáculo, naturalmente eles não poderiam conter levedo, fermentação, que é um símbolo associado ao pecado. Então, eram matzot. E como vemos aqui, o elemento principal dessa mesa trata de alimento, os grãos trabalhados na forma de pães. No terceiro dia da criação, acontece a criação do reino vegetal. A terra produz relva, plantas e árvores cujos frutos tenham semente. Então, está sendo criada a base do ecossistema, para que depois surja a vida animal, ou seja, todo o alimento necessário à vida animal está sendo criado aqui no terceiro dia. Percebemos então uma ligação muito nítida com a mesa dos pães. O alimento, todos os vegetais, todos os grãos, tudo aquilo que a terra produz está aqui representado na obra do terceiro dia da criação. A quarta peça do Mishkan está também no lugar santo, é a menorá, o candelabro de 7 braços. Ela é uma peça bem elaborada, tem grande ornamentação e, apesar disso, ela foi forjada por inteiro, sem emendas e feita totalmente de ouro puro. Realmente é uma obra arquitetônica essa menorá, com tantos detalhes e forjada de uma única peça, sem qualquer emenda. E isso principalmente quando nos atentamos para o seu tamanho, que é cerca de 1,60 m, o tamanho de uma pessoa, tendo 7 braços, com acendedores em cada extremidade e diversos embelezamentos. Nós vamos ver aí citação de flores, botões, também chamados de frutos, e copos com o formato de amêndoas em flor. Todos esses elementos são altamente significativos. Em algum momento nós vamos apresentar aqui na mesma playlist do Mishkan a menorá e todos os itens do tabernáculo em seus detalhes, significações espirituais, enfim, cada peça realmente precisa de um vídeo específico para si mesma. Então aqui novamente vamos apenas nos pontos principais. A função da menorá era iluminação. Era a única luz que estava dentro do Mishkan. Todo o restante era absolutamente escuro. E ela também é uma representação da presença divina, a luz que ilumina as trevas. Na verdade, essa função básica de iluminação, ela tem um nível muito mais elevado também, não é exatamente apenas iluminar fisicamente o ambiente.
E isso, novamente, nós também vemos no nível simples do texto. Em Êxodo 25:37 lemos: Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar diante de sua face. O que isso significa? O que está sendo dito aqui é que essas luzes, elas não são exatamente para iluminar o tabernáculo, mas para iluminar diante da face da menorá. E a face da menorá é essa haste central dela. E os sábios dizem que os pavios desses outros 6 braços, eles eram arranjados de modo a iluminar a chama central. É isso que significa iluminar diante da sua face. Então, esses pavios desses 6 braços externos, eles não ficavam exatamente elevados, mas voltados para o centro. O centro da menorá é a sua parte mais importante, por assim dizer. É a parte fundamental dela. Então, todas as demais luzes se voltam para a luz central. E futuramente, no vídeo sobre a menorá, nós vamos explorar isso em muito maior profundidade. Então, fechando esse conjunto aqui, nós vemos que o elemento principal desse item do tabernáculo é, naturalmente, a luz. E qual foi a obra do 4º dia? A criação dos luminares, o sol, a lua e também as estrelas. E os grandes luminares foram feitos para a separação entre o dia e a noite. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Também foram criados para sinais e para estações, conhecidos por Moedim. As celebrações bíblicas são também determinadas por esses ciclos do sol e da lua. E também para a contagem do tempo em dias e anos. Então vemos aqui que a função natural desses luminares é justamente para determinar o tempo e os seus ciclos. Tudo isso é contabilizado a partir da movimentação desses astros, do Sol e da Lua. Além disso, o texto também nos mostra que não é apenas o nível físico. Temos ainda esses luminares para iluminar a terra e fazer separação entre a luz e as trevas. Luz e trevas são também referências para aquilo que é bom e aquilo que não é bom, as obras do bem e as obras do mal. Então, os luminares, nesse outro nível de entendimento, eles tratam também de uma luz espiritual, que faz divisão entre aquilo que tem luz e aquilo que está em trevas. E o próprio termo menorá, ele vem justamente dessa definição da luz também. Menorá vem de ner, e ner significa uma vela, uma luz, uma lâmpada. A menorá é então esse conjunto de luzes. Então, no 4º dia da criação, vemos também a mesma função para os luminares. Eles são para iluminar, dar luz e para definir os ciclos para o ser humano. São exatamente os mesmos aspectos que existem na menorá. A função de iluminar e também uma estrutura que alude aos ciclos de tempo. Já vimos que a menorá é o luminar do tabernáculo. Agora vamos entender como ela reflete o aspecto temporal, como encontramos nela os ciclos de tempo. Eles estão representados justamente nos seus braços, nessa quantidade de braços e luzes que ela possui. Afinal, 7 é um ciclo básico de tempo, que inclusive está representada na primeira frase da Torá, com as suas 7 palavras. Esse ciclo básico, então, que tem sua fundamentação no número 7, ele é visto no tempo semanal, ele é visto no tempo dos Moedim, das celebrações, que são 7 ao todo. Cada uma delas tem sua representação em um dos braços da menorá. Também é o tempo que foi dado para o ser humano antes do Olam Rabá, que é o mundo vindouro, ou seja, nós temos 6 milênios mais o Shabat milenar. Então, são 6.000 anos mais 1.000 anos. São 7.000 anos ao todo, antes da mudança para a eternidade, que é um outro ciclo de tempo.
Então o número 7, ele está presente não apenas aqui nesses exemplos, mas em muitos outros ao longo de toda a Escritura. 7 é o número básico da contagem de tempo. E aqui ele está representado de forma magnífica nessas 7 luzes da menorá. Então, novamente, nós vemos um padrão perfeito em cada item do tabernáculo com a criação que foi feita no seu dia específico. Agora chegamos à última peça do lugar santo, que é a quinta do tabernáculo, o Mizbeach HaKetoret, o altar de incenso. Essa peça, ela também é produzida com madeira de acácia, chitim e revestida completamente por ouro. E como o altar do holocausto, ela também possui 4 chifres na sua borda. E esse altar tem 2 funções. A primeira delas é queimar o Ketoret, que é o incenso, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Um incenso produzido especialmente para o santuário. Sempre que o sacerdote iria cuidar da menorá, enchendo novamente os cálices com óleo, retirando as cinzas e acendendo as luzes, ele também cuidava do altar do incenso. E a outra função é que no Yom Kippur, esse único dia do ano, o chamado dia da expiação, o sumo sacerdote também fazia uma expiação sobre esse altar, com o sangue dos korbanot, os animais ofertados no primeiro altar. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Ketoret, o incenso que era utilizado nesse altar. Ele era composto por 11 diferentes tipos de ervas e especiarias. 4 delas são discriminadas na Torá e 7 passadas de forma oral, tendo sido transcritas no Talmud. Então, para se produzir esse incenso, que era algo exclusivo para esse altar, eram utilizadas muitas ervas e muitas especiarias. É dito também na tradição que o aroma desse incenso era algo muito especial, muito agradável, mas também sabemos que a função dele não era simplesmente perfumar o ambiente. E no próprio texto nós lemos uma indicação desse aspecto espiritual do incenso, dessa queima e da fumaça que se elevava dele. Exatamente como os outros objetos, onde o texto mostra de forma bem clara, bem literal, que não existe exclusivamente um aspecto físico em todos eles. Lemos aqui em Êxodo 30, 37 a 38. O incenso que fareis conforme essa composição, considerando aí pesos e medidas, não o fareis para vós mesmos. Santo vos será para Adonai. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Então, esse incenso ele tinha uma composição única e específica para o tabernáculo. Ninguém poderia compor essa mesma mistura para fins particulares. Era um incenso exclusivo para Adonai, exclusivo para o santuário. Além disso, nós vemos uma anotação sobre o incenso também no livro de Apocalipse, em 2 capítulos, onde essa fumaça que se eleva da sua queima é uma representação das orações dos justos, que sobem como perfume agradável a Adonai. Uma outra informação importante é que essa mistura, esse incenso, ele deveria ser reduzido a pó para ser queimado, elevando a sua fumaça e o aroma dentro do Mishkan. Então toda aquela mistura de ervas, ela deveria ser bem triturada, bem amassada, até se reduzir a pó. E aí sim, o incenso estaria pronto para ser queimado. E toda essa fumaça que se elevava dele não era simplesmente para perfumar o ambiente também. Nós vemos em Levítico 16, por exemplo, que exatamente no Yom Kippur, nesse dia da expiação, onde esse altar também era utilizado com essa função, um objetivo a mais dessa fumaça. E porá o incenso sobre o fogo perante Adonai, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, a tampa da arca da aliança, que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, nesse único dia do ano, o Yom Kippur, no qual o sumo sacerdote precisava adentrar no Santo dos Santos, logo depois do altar do incenso,
Então, essa fumaça que se elevava desse altar, ela cobriria o outro ambiente, ela cobriria a tampa da arca e a presença de Adonai, então, que se manifestava nesse local, ela não causaria a morte do sumo sacerdote. Então, como vemos, havia uma outra função importante também para a fumaça desse incensário. Então, resumindo essa informação, os elementos principais que nós vemos nesse item do tabernáculo é o pó, aí simbolizado por uma grande variedade de elementos triturados, todas aquelas 11 especiarias, e além disso, a fumaça, que além de ter um aroma agradável, também servia como uma espécie de proteção para o sumo sacerdote. Agora vamos analisar o 5º dia da criação. Nesse dia foram criados animais aquáticos e também as aves. Lemos em Gênesis 1, 20 a 23, que a natureza foi preenchida de vida animal, tanto nas águas quanto nos céus. Antes, até o 4º dia, não haviam animais, apenas o reino vegetal. A partir do 5º dia, surge a vida animal, nas águas e nos céus. Lemos ainda, e abençoou-os Elohim, dizendo: sede frutíferos, multiplicai e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Então, além de criar esses animais, Adonai os abençoou, dando uma ordem para que eles se multiplicassem e enchessem todo o ambiente onde eles viviam. Então, nesse 5º dia, nós vemos surgir a vida, tanto abaixo quanto acima, nesses 2 ambientes. E, além disso, há uma bênção para a sua multiplicação. Como podemos compreender o paralelo que existe entre o altar do incenso e as obras do 5º dia? Vimos que nesse dia foi criada a vida nas águas de baixo, que são os mares, rios, lagos, todo o corpo de água da terra, e também a vida nas águas de cima, que são os céus. Todas essas águas foram preenchidas de vida. E qual é o paralelo que se faz com o altar de incenso? Aqui também vemos 2 elementos. O que está embaixo, que é o incenso, a mistura de especiarias, e aquele que está acima, a fumaça que se eleva quando o incenso é queimado. E essa fumaça, como vimos, não é simplesmente uma consequência da queima, mas um outro elemento que tem funções bem específicas dentro do tabernáculo. Assim, esses 2 elementos, um que está na parte de baixo e outro que está no ar, fazem um paralelo com toda a fauna que está abaixo da terra nas suas águas e também as aves que voam nos céus. Além disso, Adonai também abençoa esses animais para que eles frutifiquem e se multipliquem. Essa é a parte que cabia a eles. No altar de incenso, isso é figurado também na parte que cabia ao sacerdote no preparo do incenso. Ele deveria triturar esse incenso, reduzi-lo a pó, fazer dessa mistura uma multiplicidade de partículas. Os animais deveriam fazer-se também como o próprio pó, dispersando-se e preenchendo todo o ambiente aquático e também os céus. Inclusive, essa mesma expressão, multiplicar-se como pó da terra, é utilizada até mesmo para o próprio homem. Quando Adonai fala com Abraham, ele diz que a sua descendência seria como o pó da terra, incontável e espalhada por todos os lugares. Vale ainda lembrar que a própria diversidade de espécies usada na mistura do incenso, que eram 11 especiarias ao todo, também podem ser comparadas à grande diversidade de espécies animais que Adonai criou. Então, mais uma vez, faça um paralelo perfeito entre as obras de Adonai e os maravilhosos itens do Mishkan. E para finalizar o altar de incenso, eu queria mostrar mais uma perspectiva muito interessante. Toda a arquitetura do Mishkan, ela é absolutamente precisa, calculada,
tem um significado enorme em cada um dos seus detalhes. Nada absolutamente é irrelevante. E o que vemos aqui nessa construção é o seguinte: existem 3 eixos horizontais na posição dessas peças. Um acima, onde nós vemos a mesa dos pães da proposição, a linha do meio, central, onde ficam 4 elementos, e a linha de baixo, onde fica a menorá. Então, esses itens do ambiente externo estão na mesma linha do altar de incenso. O último item do pátio é a quior, o lavatório, e à medida que se abre a cortina do tabernáculo, logo em frente estará o altar de incenso. Isso traz uma conexão também entre esses 2 elementos, afinal, um está de frente para o outro. E existe uma correlação interessante também em relação a esse paralelo que estamos fazendo com os dias da criação. Pois no segundo dia, representado aqui na quior, no lavatório, Adonai fez a separação das águas, as águas acima e as águas abaixo, os céus e as águas da terra. E no altar de incenso, que faz paralelo com o 5º dia, Adonai povoou essas águas. Ele criou vida tanto nas águas de cima, as aves dos céus, quanto nas águas abaixo, todos os peixes e seres aquáticos. Então, esse olhar que a quior faz com o altar de incenso também é um olhar que existe entre o 2º e o 5º dia da criação. Em um, Adonai separa as águas, e no outro, ele povoa essas águas. Chegamos agora ao Santo dos Santos, a última área do Mishkan, aquela mais reservada de maior santidade. E lá estão Aron Haedut, a Arca do Testemunho, ou Aron Habrit, a Arca da Aliança. Esse último é o nome mais conhecido, porém, Aron Haedut, a Arca do Testemunho, é a expressão muito mais usada na Escritura. A Arca da Aliança é composta de 2 partes, e cada uma delas é descrita separadamente, possui funções diferentes e também uma certa diferenciação no seu material. A primeira delas é chamada de Aron, é a caixa, é a parte de baixo da arca. E a outra é a Kaporet, que é a sua tampa, também chamada por propiciatório. Depois nós vamos entender o porquê desse nome. Cada uma dessas partes possui funções bem diferentes, porém, ambas são uma unidade. Nós não podemos separar a Arca da Aliança. Ela sempre tem que estar completa, com sua tampa sobre a caixa. Vamos seguir a ordem da Escritura e falar primeiramente sobre a Aron, a caixa. É uma caixa de madeira de acácia também. Todos os materiais do Mishkan, onde é utilizada a madeira, é sempre chitim, madeira de acácia. Essa madeira, ela é revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora, e ela também possui suas ornamentações. Então, a estrutura da caixa é mais ou menos como um sanduíche. A madeira está dentro e existe um revestimento de ouro por dentro dessa caixa e também por fora dela. E a função dessa caixa é guardar Haedut, o testemunho, ou seja, a Torá. Esse texto aqui, ele é repetido por 2 vezes em Êxodo 25. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Adonai está fazendo uma referência a toda a escritura, a toda a palavra, a sua Torá, que ele daria a Moshe. E aí, esse testemunho, primeiramente no formato de 2 pedras, que foram gravadas pelo próprio dedo de Adonai, elas estariam dentro da Arca do Testemunho. Esse é o objetivo e essa é a função da Aron, guardar a Torá. E o que aconteceu no 6º dia da criação? Foram criados os animais terrestres e também o ser humano. A criação mais importante do 6º dia, o ser humano, criado à imagem de Elohim, ele vai ter uma representação nos próprios elementos da Aron. Vamos ver. Sabemos que ela foi construída com madeira e também com ouro.
São dois materiais completamente diferentes entre si, um do reino vegetal e outro do reino mineral. Como podemos enxergá-los na representação do ser humano? Primeiramente, a madeira é um elemento orgânico, ela é viva, está ligada ao meio físico, aos aspectos materiais da existência. A sua correlação com o homem, portanto, é com o próprio corpo, a parte material do ser humano. Já o ouro tem uma constituição completamente diferente. Ele é do reino mineral, é um metal nobre. E esse metal, ele tem uma representação na escritura com aquilo que é elevado, com o reino espiritual. Tudo aquilo que é nobre, que não perece, que não é como os elementos orgânicos, que tem um tempo definido de vida. Eles crescem, amadurecem e depois vão se deteriorando. Com o ouro não acontece isso. Por isso ele é uma representação das coisas espirituais, onde não existe deterioração. E no ser humano ele representa a própria alma, o nosso ser espiritual, aquela parte mais elevada que veio diretamente do sopro de Elohim. Vejam que a composição da arca, esses dois elementos, eles representam com precisão essas duas instâncias do ser humano também, tanto o seu corpo físico, que é destinado a perecer, quanto a sua alma, que é destinada a ter vida eterna. Como eu havia comentado, a composição da arca ela é como um sanduíche, sendo a madeira o miolo dela. Então ela tem o ouro que reveste externamente e o ouro que reveste também por dentro da caixa, internamente. Pelos olhos humanos, parece não fazer muito sentido revestir de ouro internamente essa caixa, uma vez que ela estará sempre fechada e ela funciona apenas como um reservatório, o recipiente que guarda a Torá. Mas as coisas aos olhos de Adonai são completamente diferentes. Vamos entender então o que significam todos esses revestimentos, como nós podemos associá-los também ao próprio ser humano. Sabemos que o miolo de tudo isso, a madeira, essa parte orgânica, ela representa também a nossa parte orgânica, o corpo físico. O ouro interno, como acabamos de ver, é representação da alma, a parte espiritual de cada indivíduo, seu caráter, sua mente, sua essência. E esses, a exemplo da Aron, devem ser como o ouro celestial, puros, íntegros e incorruptíveis. O ouro externo trata daquilo que vai para fora do homem, ou seja, as suas ações, a sua manifestação no mundo. E essas ações e comportamentos devem ser feitos do mesmo elemento do seu interior, o ouro. O caráter do homem deve ser refletido em suas ações. Precisamos ser ouro por dentro e ouro por fora. E como fazemos então para alcançar esse equilíbrio, sendo ouro por dentro e ouro por fora? Na verdade, só alcançamos essa mesma substância por dentro e por fora quando temos o mesmo objetivo da Aron, que é guardar a Torá. Assim, quando o ser humano se espelha nessa caixa, na Aron HaKodesh, uma representação de si próprio que está no local mais sagrado do Mishkan, ele consegue alcançar o seu mesmo objetivo. Ele consegue ter uma função tão nobre quanto essa caixa, guardar a Torá, guardar a palavra do Altíssimo em seu coração e expressá-la no mundo também, refletindo em si próprio o ouro celestial. Chegamos agora à sétima e última peça, a Kaporet, que é a tampa da Aron. E essa tampa, ela já é completamente feita de ouro, não tem mais madeira nela, apenas o ouro, apenas esse reflexo do mundo espiritual. Já percebemos então que a tampa da arca, ela tem um sentido mais elevado do que a sua caixa. Além disso, a Kaporet possui 2 queruvim, o termo em hebraico para querubins, cujas asas se tocam e eles olham para baixo. A sua face, o seu olhar, está voltado para a Kaporet, para a tampa da arca. Esses querubim
têm uma forma bastante diferente daqueles vistos por Ezequiel nos capítulos 1 e 10. Eles se manifestam aqui na arca com uma outra disposição. A tradição judaica aponta que esses seres foram forjados como duas crianças, um menino e uma menina, ambos com asas. Para entendermos o porquê disso, de duas crianças, nós precisamos ir ao hebraico. E aqui está a explicação. A palavra queruv no hebraico, ela faz uma associação com o termo queraviá no aramaico. E esse termo, ele quer dizer como uma criança pequena. Queraviá, como uma criança pequena. Essas duas palavras estão no singular. Então, como a ordenança de Adonai é para o plural, são dois, queruvim, portanto, o termo toma o mesmo sentido que vimos anteriormente. É a letra Kaf isolada como uma partícula, representando a palavra como, mais o termo ruvim, que significa crianças pequenas, aí está no plural. Sendo que essa palavra, queruvim, ela também significa uma multiplicidade de coisas. Então, está aí a explicação do porquê esses dois seres celestiais com aparência infantil, queruvim, como crianças pequenas. Vamos agora falar sobre as funções da Kaporet. A primeira delas, a mais básica de todas, é cobrir a arca, proteger o seu conteúdo, ser um ambiente fechado. Essa é a função básica desse item. O segundo é ser um veículo para a presença divina, através do qual Adonai se manifestaria de sobre a Kaporet, dentre os queruvim. Nós vemos isso descrito nesses dois textos aqui, tanto para Moshe quanto a Aharon, o sumo sacerdote, através da tampa da arca, através da Kaporet, no meio, debaixo das asas dos queruvim. E aí que se manifestava a presença de Adonai, a voz de Adonai com instruções para Moshe, por exemplo. Moshe não era um sumo sacerdote, ele não adentrava no Mishkan, mas ele se colocava à porta e desse local, de sobre a Kaporet, Adonai falava com ele. Já com Aharon, que era o sumo sacerdote, Aharon estava presente aí no ambiente da arca durante o Yom Kippur. E é por essa mesma razão que a fumaça do incensário cobria Aharon, para que ele não fosse fulminado pela presença divina. E por fim, a outra função da arca é receber o sangue dos korbanot em Yom Kippur, justamente o dia da expiação, onde era realizada a expiação de pecados de todo o povo. Então, nesse único dia, o sumo sacerdote, Aharon, na época do Mishkan, ele adentrava no Santo dos Santos e sobre a Kaporet, ele espargia um pouco do sangue dos korbanot que foram sacrificados para essa finalidade. Então, temos aí 3 funções importantíssimas para a Kaporet. Por fim, uma informação complementar. O termo Kaporet vem do verbo kafar, que significa fazer expiação, cobrir, também no sentido de cobrir pecados, reconciliar. Essa reconciliação é uma reaproximação com Adonai. Quando o homem decaiu de seu estado original pelo pecado, houve um afastamento da presença divina. Assim, a expiação dos pecados é o meio pelo qual o homem pode se reaproximar do Criador, uma vez que a sua alma estará limpa dos pecados. Assim, a Kaporet é aquela que cobre, tanto no sentido literal, como uma tampa, quanto no sentido figurado, de cobrir os pecados. Por esse motivo, também é chamada por propiciatório, que é justamente esse veículo que propicia a expiação. O nome desse dia, onde é realizada a expiação, também vem da mesma raiz. Yom Kippur, dia da expiação. Na escritura, ele é utilizado apenas na forma plural, Yom HaKippurim. Resumindo, então, os objetivos da Kaporet são proteção para aquilo que está dentro da arca,
Ela é também um trono para a presença divina e ainda propicia a reconciliação com Adonai, mediante a expiação de pecados. A Kaporet vai fazer um paralelo com o 7º dia da criação, o Shabat, que é o dia onde Adonai cessou as suas obras e também o santificou, abençoando-o como um dia de repouso. Qual a relação que existe, então, entre a Kaporet e o Shabat? Muitas, na verdade todas. Todas as funções da tampa da arca estão refletidas no próprio Shabat. A primeira delas, a proteção. A Kaporet é a proteção da arca, aquele elemento que a fecha e guarda, protege o seu conteúdo. O Shabat é a mesma coisa. Ele representa também para o ser humano uma proteção para a sua saúde física e mental, um descanso para a alma. Sempre que o homem dá essa pausa semanal da sua rotina, deixando de lado tudo aquilo que é mundano e se volta para as coisas espirituais do reino, ele está trazendo repouso para a sua alma. Ele está revigorando tanto o seu corpo quanto sua mente. O Shabat funciona para o ser humano exatamente como a Kaporet sobre a arca, fechando a parte de baixo dela. E como vimos, o ser humano pode ser representado nessa parte de baixo da arca. Então, no Shabat, quando a Kaporet repousa sobre nós, ficamos tampados como a arca da aliança, nos alimentando apenas daquilo que está dentro dela, ou seja, da Torá, da palavra de Adonai. Além disso, Shabat é o dia da presença divina, justamente por deixarmos de lado toda a materialidade e buscarmos mais de Adonai, estarmos em contato com a sua palavra, com tudo aquilo que lhe agrada. Estamos também mais próximos dele. E essa presença do Shabat, ela também está representada na presença divina que repousava sobre a Kaporet, de entre os querubins, de onde Adonai se manifestava. E por fim, temos também a reconciliação. No Shabat, o homem está próximo da presença, ele se reconcilia com Adonai. E na Kaporet também acontece essa reconciliação, mediante a expiação pelo sangue que era espargido nesse local. Então, a Kaporet retrata com muita fidelidade esses grandes aspectos do Shabat. A proteção para o homem, a presença divina repousando na sua vida e essa reconciliação, a aproximação. Não há nada sem organização, sem ordem, sem um padrão nas obras de Adonai. E cada um desses objetos do Mishkan expressa lindos paralelos com toda essa criação. Objetos que foram colocados dentro de uma simples tenda no deserto, mas vejam a grandiosidade de simbolismos e de toda a representação que Adonai colocou em cada um dos seus elementos. E nós estamos tratando aqui com pontos principais, mas cada um desses objetos é um universo em si, de significações, de níveis proféticos e claramente com muitos aspectos da vida do Filho do Criador. Todos esses objetos, cada um dos seus detalhes, tem um paralelo na vida de Yeshua, no seu caráter, na sua obra, e aos poucos, se assim Adonai permitir, nós vamos apresentar aqui todos eles. E para fechar esse estudo, eu gostaria de mostrar uma última perspectiva aqui, que ela também se volta para as obras de Adonai, porém de uma forma mais condensada. É uma outra maneira que podemos olhar para esse grande arquétipo do Mishkan, dentro da primeira frase de Bereshit. Aqui, na abertura da Torá, vocês veem demarcadas as duas grandes obras de Adonai. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Temos dois grandes elementos aí que são completamente diferentes entre si. Essas duas palavras podem ser entendidas dentro de um conceito mais ampliado.
Hashamayim, os céus, aqui marcado em azul, reflete toda a realidade espiritual, a realidade mais sutil, aquela que não está limitada à matéria. Não apenas a esses céus que nós vemos, que está dentro da natureza, mas os céus como toda essa parte imaterial, onde existem outros seres, essa realidade espiritual. Por outro lado, Haaretz, a terra, ela trata da realidade física, toda a realidade que é circunscrita a limites, ao espaço e ao tempo. Não simplesmente da nossa Terra, como a conhecemos, que é parte dessa realidade física, mas de todo esse ambiente que também foi criado por Adonai. Então, existem duas grandes realidades. Uma que foi criada antes, Hashamayim, a realidade espiritual, imaterial, que não é limitada pela matéria, nem pelo tempo, nem pelo espaço. E outra realidade que é Haaretz, essa sim, onde estamos inseridos atualmente, que representa toda essa realidade física que está circunscrita a tamanhos, pesos, medidas, aos próprios corpos que toda a vida possui, homens, animais, plantas, tudo isso está circunscrito dentro desse ambiente e também sujeito ao espaço e tempo. Então, existem duas grandes realidades e nós podemos olhar também o Mishkan dentro dessa perspectiva. E aqui nós seguimos exatamente a mesma ordem. Estamos tratando de uma ordem de criação, onde os céus foram criados antes da terra. E o Mishkan, como esse grande arquétipo, ele também retrata isso. Temos duas grandes áreas no Mishkan, como explicamos no início do vídeo. Uma que é externa e outra que é a tenda. A tenda possui uma divisão, porém ela é um conjunto completo. Hashamayim, os céus, estão, portanto, representados na área inicial do Mishkan, aquela que vem antes, que está a céu aberto, que não tem cobertura, exatamente como são os céus para nós, onde não vemos os seus limites. Por outro lado, Haaretz, a terra, é aquela área circunscrita, fechada pela tenda, exatamente como é a nossa realidade, circunscrita por limites, fechada dentro da matéria. Assim é a tenda do Mishkan. Então, nesses dois ambientes do Mishkan, aberto e fechado, vemos a mesma realidade da criação, Hashamayim, os céus, e Haaretz, a terra. Maravilhoso, não? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Vamos olhar primeiramente para a representação de Hashamayim, a área externa do Mishkan, onde se encontram o Mizbeach, o altar de bronze, e a Kior Nehoshet, aquele lavatório também de bronze. E o próprio termo Hashamayim, incrivelmente, ele vai fazer alusão a esses dois elementos. A palavra Hashamayim, ela está acrescida de um artigo definido. A primeira letra dela, a letra Re, é apenas o artigo definido os. Portanto, a palavra em si é Shamayim, céus. E a palavra Shamayim é composta de duas partes também. Eu não me refiro aqui à gramática, às raízes, mas a uma compreensão mais elevada, aquilo que eu costumo chamar de o hebraico além do hebraico. Todas essas composições que ele nos permite ver. Dentro do termo Shamayim, nós vemos a letra Shin mais o termo Mai. A letra Shin, ela é representativa de uma palavra, da palavra Esh, fogo. E por outro lado, a palavra Mai significa água. Então, dentro de Shamayim, nós encontramos fogo e água. Ou seja, os céus, essa criação de Adonai, literalmente dentro da própria palavra, eles são compostos de fogo e água. E o que vemos no Mishkan? Exatamente a mesma coisa,
até mesmo na mesma ordem. O primeiro altar, o Misbeach, o seu elemento principal é o fogo. Ele é um altar para queimar as ofertas. Por outro lado, a Kior, o lavatório, é um ambiente para as águas. Assim, dentro dessa área aberta do Mishkan, temos de novo um fractal da criação de Adonai. Hashamayim, a própria palavra, demonstra o que existe nessa linda arquitetura do Mishkan. Os céus, que são feitos de fogo e água. E por fim, um olhar mais atento à parte fechada do Mishkan, que se refere a Haaretz, a terra, a realidade física. Portanto, aqui nós vemos uma representação muito precisa da terra como ambiente fechado do Mishkan. A terra, ela está sob todas essas limitações da matéria, do tempo. É naturalmente um ambiente fechado para a vida. O ser humano ou os animais, ninguém consegue sair desse ambiente. Podemos viajar milhas acima nos céus ou milhas abaixo nas águas. Porém, estamos fechados dentro dessa realidade. Nós não acessamos os céus de Adonai, essa realidade espiritual, enquanto somos carne e sangue. Portanto, a terra é, de fato, um ambiente fechado para a vida, assim como a tenda do Mishkan. Além disso, um ponto muito interessante. A terra está apoiada em 4 direções, norte, sul, leste e oeste. São os 4 cantos da terra, que inclusive são citados na escritura por muitas vezes, é o nosso orientador espacial. E até mesmo o Mishkan, ele é organizado de acordo com os pontos cardeais. E curiosamente, mas não por acaso, dentro dessa representação da tenda do Mishkan, temos também 4 itens. Nesse caso, a arca é vista como um único elemento, porque de fato ela é uma unidade. Nessa perspectiva, nós estamos olhando para cada conjunto em si. Então, temos 4 elementos dentro da tenda. E ainda mais, podemos olhar para a própria palavra que representa essa área, Haaretz. E vejam só, ela é formada exatamente por 4 letras, sendo 4 um número que simboliza justamente a materialidade. O número 4, ele tem esse apoio nos 4 cantos e ele está relacionado diretamente com o reino material. Nenhum detalhe escapa na criação. Tudo é um conjunto perfeito, cada detalhe nos traz uma informação a mais, um complemento a toda essa grandiosa e maravilhosa obra de Adonai, que se reflete em perfeição em tudo que existe. E aqui somos agraciados por poder enxergar um pouquinho dessa grandiosidade dentro da sua palavra e de tudo o que ele construiu. Encerramos aqui o nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado e que ele também tenha feito seus olhos brilharem por poder enxergar a majestade do nosso Criador em tudo que ele faz. Essa é a sua assinatura e ela é belíssima e sem igual. Obrigada a todos e até o próximo. Shalom!